Domínio Público recebe hoje o cientista político Bruno Lima Rocha, que é professor, doutor em ciência política e professor da Unicinos, para falar sobre democracia liberal versus democracia social. Professor Bruno, nós tivemos agora uma experiência norte-americana, que é uma democracia consolidada, são mais de 200 anos de eleições consecutivas, né, eleições presidenciais, é uma sociedade estável no ponto de vista, né, da sua consolidação, também da luta dos direitos civis, e a eleição do Obama, ela foi precedida de uma grande mobilização, inclusive inédita na história americana. Quer dizer, isso mostra que mesmo numa estrutura tão, né, já consolidada, é possível oxigenar esse processo através desta participação direta? Deixa eu ver se eu consigo defender um ponto de vista aqui que seja razoável. Sim, sem dúvida sim. A trajetória política do Obama, ele se recria, né? Porque ele vai trabalhar numa periferia de Chicago, numa entidade de base que eles chamam seria raízes e grama, grassroots, e a partir daí eles vão construindo um tecido social num lugar muito fragilizado pelo crack, pelo desemprego, etc. A partir dessas redes sociais ele ganha a representação por um acaso, que lá tem Senado estadual, e a senadora, que era quase que cativa daquele distrito, lá porque lá o voto é distrital, desiste de concorrer, ele entra, depois ela tenta pegar de volta essa vaga e ele já ocupa. Bom, eu acho que o Obama é um exemplo concreto de que é possível oxigenar um regime, mas também é um exemplo concreto de como é possível, a partir dessa mesma energia, tu canalizar para outras formas de participação, que não foi a opção dele. A opção dele foi canalizar uma força reivindicativa, quase oculta, porque não era a classe média negra, não era aqueles que sofreram, no bom sentido, a ação dos direitos civis, a ação da ação afirmativa, a partir de 71, na Filadélfia, e conseguiram formar uma geração de formados, que ele é um exemplo disso, embora seja multicultural. Onde é que eu entro que seria o caso do Obama? Eu me pergunto assim, será que o Obama seria presidente se não fosse uma família puritana? Puritana nos costumes, como exemplo puritano? Será que eles não estão reinventando a América a partir dos costumes de trabalhar duro, trabalhar pesado, da pessoa que se dedica, que tem uma vida familiar, que não é um indivíduo, não tem comportamento de predador? Eu acho que essa mudança de cultura política, mesmo nos Estados Unidos, é algo transformador. Eu, particularmente, não sou adepto da Obamamania, mas reconheço que, para o jogo estável dos Estados Unidos, ele ser presidente já é uma mudança considerável. O Kennedy já foi uma mudança considerável, né? E deu no que deu em Dallas, 63, quando ameaçou retirar do Vietnã e cortar o lucro do complexo industrial militar. Agora, essa peleia entre ele e o Departamento de Estado e o fato de zelar e negociar com a Hillary Clinton deve voltar com um discurso tão lavado como o da Aristide no Haiti e já bastante domesticado para talvez retomar o poder constitucional nas Honduras de acordo com a política do Departamento de Estado. Agora, só o fato de alguém ascender na carreira política profissional e chegar à condição de homem mais poderoso do mundo, executivo mais poderoso do mundo, através de uma acumulação de força por fora da carreira política, já demonstra que é possível tu oxigenar os regimes. Agora também é possível tu mudar os regimes a partir desse próprio oxigênio. Esse é um pouco um contraponto das duas democracias que eu gostaria de trabalhar. Bruno, um dos mecanismos que obviamente está atrás desse grande sucesso são as redes sociais, né? Com certeza. E no Brasil nós temos uma grande vitalidade, né, nas nossas redes sociais e que os movimentos sociais, de uma forma, utilizam também essas redes para se comunicar. Esses instrumentos, eles muitas vezes estão distantes da política. Houve lá esse casamento e isso deu um bom resultado. Para que nós possamos avançar em direção a essa democracia social, a utilização desses mecanismos permitiriam, por exemplo, esse processo de democracia radical, que é o que tu está colocando? Acho que sim, desde que existe uma proposta, mais ou menos, vou abrir aspas, tá? reformista por dentro do regime, a qual, por exemplo, o orientador aqui trabalha, Marcelo Baqueiro. Ele disse que é necessário uma infraestrutura cívica, para criar uma cultura cívica na sociedade, que tu possa tornar interpretável o fenômeno da política. E, no caso, é fazer trabalho de base do ponto de vista, olha, como é que funciona o sistema, o que é o judiciário, o que é o executivo, o que é repressão, o que é legalização, todas as regras do jogo, o que é contrato social. Independente do que tu vai fazer com essa informação, a população tem de ter esses códigos. Na minha interpretação, muito primária, iniciando uma pesquisa na feitoria, agora, que eu estou no trabalho operacional, quem coordena é o professor Valério Britos, o que a gente descobre? Que a digitalização ela é universal, mas os conteúdos são terríveis. São os grandes portais transnacionais, as redes de relacionamento pelo senso comum, pela banalidade, pela trivialidade. Mas o potencial está ali. Se essas redes conseguem ser
porta de entrada para aumentar a inteligibilidade do sistema político, até para transformá-lo, ou para criticá-lo, ou para conservá-lo. A população ter esse direito de informação, acho que seria perfeito. Agora, para isso, é o bom e velho trabalho freiriano, tem que ter muito fato gerador e muito trabalho de base, senão é impossível. Aí entra o próprio papel da educação, né, como gerador de oportunidades, de igualdade, né? Com certeza, com certeza. Eu diria o seguinte, os Estados Unidos são o que são, até com a potência capitalista, porque tiveram como política pública educação formal e pública para todo mundo, para todos. Nós precisamos hoje, nesse país, necessariamente garantir o direito constitucional das verbas da educação e da saúde, garantir que o professor seja um instigador da cidadania, e a partir daí aquele cidadão vai fazer o que quiser com essa informação. Agora, não tornar inteligível, chover denúncia, que eu acho correto, e não explicá-la, não explicar os mecanismos, aí é que é o grande problema. Professor Bruno Lima Rocha, hoje se fala muito na questão da reforma política, né? Mas há clima para a gente discutir, na medida que há essa, né, efervescência aí, todo o processo do Senado, as questões que hoje estão na cena pública, isso não leva a um certo desânimo, hoje, uma apatia da sociedade, ou até uma rejeição da sociedade com o tema da reforma política? Com certeza. E acho que leva também, abre chance para mais casuísmo. Eu acho que esse sistema como está, a gente pensa na TV, né? O sistema como está, ele se locupleta a si mesmo, né? Para ele se tornar mais oxigenado, algumas medidas teriam que ser tomadas, como, por exemplo, vou levantar uma polêmica aqui. Por que tem reeleição para cargo parlamentar? Se o parlamentar acaba trabalhando para se reeleger. A outra situação, é um absurdo o orçamento do poder legislativo, absurdo, é sobre-representação. Ele não consegue nem se subordinar. Eu faço uma pergunta para uma corrente de esquerda. Uma corrente de esquerda que tem 200 afiliados, por exemplo, e tem um mandato parlamentar. Quem controla o caixa dessa corrente? Será que o coletivo manda no deputado ou o deputado manda no coletivo? Esse recurso tem que ser diminuído, de modo que não tenha tanta desigualdade. Porque a gente acaba levando para a política aquilo que o economista Paul Krugman colocou em relação às empresas americanas. Até o governo Reagan, a diferença do peão, do blue collar, que eles chamam, trabalhador do chão de fábrica, por alto executivo, eram 42 vezes o salário um do outro. No final do governo Bush Filho chegou a 360 e poucas vezes. Aí tu cria, como o Bush fala, numa super classe, que acaba se locupletando. É essa autonomia do político profissional em relação às suas bases, tanto as suas bases eleitorais como as suas bases militantes, que na minha opinião tem de ser controlada. Submeter ao coletivo que o elegeu, como votante, com mandato imperativo novamente, que é um temaço, isso é um tema complicadíssimo, eu sei, e submeter aquele grupo que trabalha com ele, que milita junto com ele. Eu, particularmente, só vejo isso, nesse momento, nesse modelo, por fora do partido formal de representação. O partido como minoria ativa da política da sociedade, não como uma máquina de eleger, tomar conta do Estado, rodar os seus representantes nos cargos públicos, e não sair mais disso. Tem gente que está há 40 anos como cargo de confiança, isso é um absurdo. E política não é profissão, é função pública, não é, professor? Pois é, a pessoa está na função, ela não é a função. Senão a gente tem um estamento. Isso não pode acontecer, e isso acontece. Tem que ter mecanismo para frear isso. Nós queremos então agradecer a presença do cientista político Bruno Lima Rocha, professor da Unicinos, no nosso programa de hoje, falando sobre democracia social versus democracia liberal. Muito obrigado, professor Bruno. Obrigado pela chance. Nosso programa fica por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, 10 para meia-noite, logo após Bibo Nunes Show. Boa noite, um bom final de semana a todos e até lá.